Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, Thiago Fontes, canal Vascaíno do Cerrado, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos bater um papo sobre tudo que tá rolando no Vasco. Antes eu vou pedir para você deixar o joinha, deixa o like, que é importante para o canal ser indicado no YouTube. Amanhã tem Liga dos Campeões de novo, a outra semifinal. Hoje teve um jogão, né? Real Madrid e o Manchester City, terminou em 1-1. Amanhã tem Milan e Inter de Milão, estão pagando 3,22 na vitória do Milan, 3,22 no empate, 2,52 na vitória da Inter de Milão. Nesse eu não vou dar palpite, porque time italiano é igual fralda de menino, né? Você nunca sabe o que vai acontecer. Mas tá aqui, ó, o link no primeiro comentário fixado, clica, vai abrir uma janelinha, coloca o código promocional do Cerrado, confirma pra você me dar uma força, é o primeiro depósito ou Pix que você fizer, eles vão dobrar em bônus para você usar na 1xBet, que é parceira do canal, em 2023. Bom, vamos falar de futebol, né? Vou falar agora sobre a entrevista coletiva do técnico Maurício Barbieri. Antes de trazer trechos do que ele falou pra gente repercutir, eu vou dar minha opinião sobre as coisas que ele falou, que ficou muito claro que o Maurício Barbieri, ele convocou uma entrevista coletiva porque ele tava putaço, porque ele tá revoltado com as críticas que estão fazendo com relação ao passeio do Fluminense tecnicamente dentro de campo, né? A omissão do Vasco, né, de ter deixado o Fluminense fazer o que quis, né, tendo ali o goleiro como o maior destaque da partida. Não é à toa que o goleiro Léo Jardim foi eleito o goleiro da seleção da 4ª rodada. Eu falei isso aqui no canal, eu fico preocupado quando o nosso goleiro passa a ser o melhor jogador em campo. Assim foi na Série B com o Thiago Rodrigues, e a gente viu o sacrifício que foi o acesso culposo do Vasco para voltar para a primeira divisão, né? Não queria, foi empurrado para voltar para a primeira divisão. Então, o Barbieri se mostrou muito irritado, e eu vou trazer alguns trechos dessa entrevista para eu dar aqui a minha percepção. O que eu achei dessa entrevista? Primeiro, falar daí dos jornalistas que cobrem o Vasco, ou não jornalistas que são credenciados, com um ambiente de perguntas docinhas. Eu acho interessante, né? Ali é tudo gatinho falando miau. Quando acabam os jogos que a gente é eliminado, que a gente joga ruim, que a gente toma porrada, aí o Barbieri não presta, o esquema não funciona, os jogadores são ruins, ali ninguém fala absolutamente nada. Vai pra massagear o ego. Tá uma mulher lá do Emanuele Ribeiro, do GE, pô, passou meia hora elogiando o trabalho do Maurício Barbieri, falando que os torcedores estão criticando um time em formação, só que você conseguiu arrancar pontos de times mais fortes, né? Só que ela esqueceu de dizer que o Bahia também é um time em formação. O Bahia vinha de 2 derrotas no Campeonato Brasileiro, e o Bahia derrotou o Vasco em São Januário, né? O torcedor ficou revoltado, mas ficou revoltado com razão, né? E outros jornalistas, como o Flávio Dias, falando que, olha, o seu time, você disse que ia ficar pronto com 90 dias, e agora você acha que vai ficar pronto com quanto tempo? Já o Dieguinho falando em humanização, né? Estão pegando pesado com as críticas aos jogadores e ao treinador. Eu vou falar uma coisa aqui pra vocês, meus amigos, passadores de pano, né? Contemporizadores. Futebol é um esporte de muita pressão mesmo. Quem entra sabe disso desde a base, né? Escolhe a profissão sabendo que vestir a camisa de um time grande é uma responsabilidade do caramba. Sabe por quê? Porque a gente vive num país safado e de gente safada. Não é à toa aí o escândalo que tá rolando de jogadores que recebem 200, 300 mil, como o Eduardo lá, Bauer, do Santos, que o cara recebendo um salário de 200 mil reais se corrompeu, né? Para receber cartão e ganhar 50 mil reais por fora para cada cartão que ele recebesse, e vários outros jogadores que estão sendo flagrados nessa operação aí, né? E aí, você tem que entender o seguinte: futebol é a única alegria para um povo sofrido de injustiça, de sacanagem, de canalice, estão reclamando da profissão, né? Como eu vi o Barbieri se vitimizando. Olha, às vezes a gente pensa se isso vale a pena. Meu amigo, vale a pena ganhar 200, 300, 400 mil reais por mês e sofrer pressão? Vai trabalhar de ônibus, pô.
Vai ficar 8 horas dirigindo um ônibus no trânsito do caramba com um calor desgramado para receber um salário mínimo. Vai ser professor, vai para uma escola, ficar ouvindo encheção de saco de pai, de aluno, de criança mal educada. Vai trabalhar na roça, vai pegar numa enxada, vai trabalhar num trabalho braçal. Estão reclamando da pressão que é jogar futebol, escolheram jogar futebol. Todos os atletas que escolhem esse caminho sabem que vivem uma vida de luxo, de salários altos, de glamour e de muita pressão e cobrança. Porque a única coisa, eu vou repetir, que o brasileiro tem para passar o estresse do dia a dia, do trabalho, do cansaço, é assistir uma partida de futebol do time que ele ama, é torcer, é querer um time competitivo, é querer um time jogando com atitude dentro de campo e não um time covarde, como a gente tem visto aí, o Vasco da Gama, ou pior, o time dos últimos anos com esses diretores ou presidentes, esses políticos vagabundos que botaram o Vasco na lama, né? Então, só para ficar bem claro, antes, porque eu fico vendo esse negócio, esse teatrinho que é as entrevistas coletivas no Vasco, sobretudo. Vai lá em São Paulo ver como é que são as entrevistas com o São Paulo, com o técnico do Corinthians. Lá não tem pergunta docinha, combinada, de amiguinho, não. Lá o pau tora, lá é coisa de homem, é coisa de gente responsável, né? Abriu para saber, e aí? O seu time não ganha, o seu time joga mal, o seu time não tem bons resultados. E aí eu vou trazer alguns trechos dessa entrevista pra gente debater. O primeiro, o Barbieri lembra, né, que o time está em uma reestruturação, que é uma equipe em formação, e que jogadores como o Rodrigo, o André e outros estão jogando o Campeonato Brasileiro pela primeira vez, né? Lembrou que o Fluminense tem jogadores experientes como o Felipe Melo, o Marcelo, o Ganso, o Cano, o Fábio e tantos outros. Aí é que tá o porém. Aí é que tá o problema. A questão do Vasco ter jogadores inexperientes, jovens, não rodados, que não disputaram o Campeonato Brasileiro, foi um dos maiores questionamentos que eu fiz aqui no canal e que várias outras pessoas fizeram. Isso aí não é um acaso. O Vasco não tem jogadores experientes como o Fluminense por acaso. Ele tem por escolha, por método de trabalho. A 777 quis assim. A 777 e o Paulo Brax falaram o tempo todo que o trabalho é de valorização de jogadores da base. O Rodrigo está como titular porque não tem um volante experiente. O André está também como titular porque a gente não tem jogadores para a posição. O Fluminense tem mais jogadores experientes e isso é uma qualidade que vocês estão assumindo agora que o Vasco não tem e que deveria ter trabalhado para ter. Teve desde dezembro para reforçar o time com jogadores experientes também. É claro que o trabalho tem que ser voltado para jovens, para questão física, para um campeonato longo, mas se faltou jogadores experientes, foi uma opção da 77, do Paulo Brax e de vocês. Não use isso como argumento para fracassos. Vou deixar aí o técnico Barbieri argumentando a falta de experiência do Vasco no Campeonato Brasileiro. A gente entende o sentimento do torcedor e é claro que é também o nosso sentimento. Agora a gente precisa didaticamente fazer uma separação entre aquilo que é a camisa do Vasco, aquilo que é a história do Vasco e o que é o momento do Vasco, né? Então eu disse em outras oportunidades a vocês que o Vasco começava a temporada atrás dos seus principais rivais regionais, mas não só eles, como outras grandes equipes, pelo tamanho da reformulação que a gente tinha que fazer no elenco, pelo processo que a gente ia entrar de formação, de construção, e sobre isso eu posso pegar até o último jogo, que eu acho que vai nessa linha do que o pessoal tem criticado. Então o Vasco contra o Fluminense foi uma equipe em formação, com jogadores em formação, isso é importante dizer, porque, por exemplo, o Rodrigo está disputando jogos como profissional pela primeira vez na carreira. Tem jogado. O Rodrigo não jogou profissionalmente antes, só tinha visto jogar na base. O André está disputando a primeira Série A na carreira, assim como outros jogadores. Então o Vasco é um elenco em formação, com jogadores em formação, com um jogo em construção, enfrentando um adversário que hoje é um produto final quase pronto, que é a equipe do Fluminense. Com jogadores como Felipe Melo, Marcelo, Cano, Ganso, experientes, rodados, que sabem dar pausa ao jogo, que sabem controlar. 3 dias antes o Fluminense vinha de um resultado que foi elogiado não só no Brasil, mas na América do Sul inteira, todo mundo colocando eles como o melhor time da América do Sul, e o Vasco entrou em campo para competir. Nós gostaríamos de ter disputado mais a posse de bola, com certeza, mas a gente não joga sozinho.
Essa entrevista ela foi tão combinada para abafar as críticas com relação ao mau futebol apresentado pelo Vasco contra o Fluminense, que em seguida você vai ver ele desqualificar a maneira que o Fluminense jogou, dizendo que o Fluminense só deu 2 chutes de dentro da área, que não foi toda essa pressão que estão falando, né? E que o Fluminense usou muito de chuveirinho. Quando os outros times usam essa tática do chuveirinho, de ficar jogando bola na área, eles são criticados. Já o Fluminense não. Então eu vou deixar aí para você ele falando da maneira que o Fluminense jogou, né? Que foram só 2 chutes de dentro da área e que o Léo Jardim fez poucas defesas. Ao primeiro ponto do Fluminense, claro, a gente queria ter tido a capacidade de ficar mais com a bola e ter ligado mais os contra-ataques. Agora, a gente jogou contra uma equipe que fez um ataque marcando, como a gente chama, que encaixou a marcação para que a gente não conseguisse sair nos contra-ataques bem. Fez até com menos eficiência do que no primeiro tempo, porque esse é um ponto importante de falar. No segundo tempo, o Vasco teve mais oportunidades de contra-ataque do que no primeiro tempo. E esse foi um ponto pouco falado. E muito se falou desse domínio do Fluminense. É importante, já que a gente está falando dos números, lembrar o seguinte: o Léo Jardim fez 6 intervenções no segundo tempo. Das 6, 4 foram chutes de fora da área. O Fluminense finalizou 2 vezes dentro da área do Vasco. Das 2 vezes que o Fluminense finalizou dentro da área do Vasco, que obrigou o Léo Jardim a fazer defesa, porque houveram outros chutes bloqueados, que também é defender e defender bem, 2 foram em cruzamento. Então esse domínio que está se pregando ao Fluminense não é um domínio verdadeiro. O que o Fluminense fez no segundo tempo foi abrir o áreas de um lado, o Lima do outro, fazer a bola chegar nos 2 e botar a bola na área. E quando a maioria das equipes no futebol brasileiro faz isso, é acusado de fazer chuveirinho. Foi o que o Fluminense fez. Bom, para finalizar com o Maurício Barbieri, nesse trecho você vai ver que ele estava muito incomodado com as críticas e os adjetivos usados, né, nessas críticas. Com certeza deve ter visto o vídeo do Rica Perrone, que diz que o Vasco largou mão de jogar futebol depois que fez o gol, fez isso contra o Atlético, fez isso contra o Palmeiras, né? Muita gente chamando o time de time covarde, e ele se mostrou muito incomodado com essas críticas e lembrou que a torcida aplaudiu o time do Vasco depois do empate contra o Palmeiras e aplaudiu o time do Vasco depois do empate contra o Fluminense. Então quem esteve lá, diz que viu o esforço. É interessante, é importante a gente deixar esse recado aqui. Ninguém está questionando falta de trabalho, má vontade. Os jogadores correm, eles se doam, eles querem vencer, eles sentem a derrota. Ninguém aqui está questionando isso, né? Eu percebo que os jogadores estão incomodados com o resultado também. A gente questiona todo o trabalho feito, né? O time montado por vocês. A falta de jogadores, para vocês não ficarem inventando argumento que os outros times têm jogadores experientes, que sabem cadenciar, que sabem aprender o jogo, que sabem jogar futebol no meio de campo, e o Vasco não tem. É isso que a gente tem que questionar. E por isso eu tenho falado aqui, inclusive no vídeo de pós-jogo e no dia seguinte, que a responsabilidade não é só do Barbieri e nem dos jogadores, né? Eles têm se doado da maneira que dá para fazer. Agora, a responsabilidade é do planejamento, é do seu Paulo Brax, que não bota a cara agora, né? Então vou deixar aí mais o último trecho e já para finalizar, só deixar um recado aqui, né? Já foram vendidos 15 mil ingressos para a partida de domingo às 4 horas do Vasco contra o Santos. Falei aí que o goleiro do Vasco foi eleito o goleiro da galera e vou deixar o Barbieri aí para finalizar, beleza? Curte o vídeo, compartilha, desculpa o estresse, às vezes é assim mesmo, acontece. Inscreve no canal, grande abraço e com Deus, saudações vascaínas. Defender os pontos. Eu acho que as críticas fazem parte, os contrapontos são importantes, eu entendo demais a posição e a função de vocês, e acho que é essencial que exista o contraponto. O que incomoda muitas vezes é quando se criam pseudo-verdades e se começa a propagar elas com uma coisa que elas não são. Isso incomoda. Então, volto a dizer, o Fluminense teve muito mais posse de bola? Teve. O que isso gerou? Eu acabei de falar, 2 finalizações dentro da área. Ponto final. Eu não estou dizendo que eles não foram melhores, não estou dizendo que eles... É isso. Agora, daí a adjetivar o comportamento do Vasco como isso, como aquilo outro, aí é julgamento, não é opinião. A opinião eu sempre respeito. O julgamento é sempre mais complicado. O julgamento ofende, o julgamento mexe com as pessoas, né? Teve uma entrevista muito bacana, vocês talvez tenham tido a oportunidade de ver, do Anderson Moreira, depois da final da Copa do Nordeste. Ele falando e devolvendo o lugar de ser humano aos treinadores, mas não só aos treinadores, aos jogadores também, né? Nós somos seres humanos, a gente quer acertar, a gente quer fazer as coisas bem. Em alguns momentos
a gente consegue fazer isso melhor, em outros momentos a gente não consegue, né? Então esse é um grupo que trabalha muito, muito dedicado. E aí eu digo isso de em verdade porque eu gostaria de lembrar a vocês que apesar do empate contra o Palmeiras, a equipe saiu aplaudida pela torcida, o que é evento raro no Brasil e no Vasco. E contra o Fluminense, a equipe saiu aplaudida pelo torcedor que foi no estádio, pelo torcedor que viu o jogo. Então é difícil, às vezes, do lado de cá, aceitar, não a opinião, como eu disse, mas a imposição de verdade por pessoas que talvez não vão no estádio, talvez não vejam o jogo, talvez peguem algumas estatísticas e aí querem criar uma verdade em cima daquilo. Isso é que eu não vou concordar, não posso aceitar, né? Então isso sim é um ponto que incomoda. Então o torcedor aplaudiu. Por que ele aplaudiu? Porque ele sabe que a equipe está entregando tudo dentro de campo. Ele sabe que todos os jogadores estão lutando, estão se entregando, estão suando.